Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. BR-163, que liga o Rio Grande do Sul ao Pará e tem 3.579 quilômetros de extensão, será duplicada de Sinop a Cuiabá. Valor bruto da produção VBP da agropecuária em Goiás deve chegar perto de 62 bilhões de reais neste ano. E vamos falar sobre produção sustentável e também de alimentos na Amazônia e no Cerrado. O Agora Agro já está no ar. A BR-163 é uma importante via de escoamento de produtos agrícolas como a soja, por exemplo. Ela possui 3.579 quilômetros em sua extensão total. O seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, e vai até Santarém, no Pará. Alguns trechos importantes que passam por estados produtores, como Mato Grosso, ainda não estão duplicados. O trecho que atravessa as terras mato-grossenses foi concedido agora à iniciativa privada em 2014 e 2 anos depois foram entregues as obras de duplicação de 117 quilômetros entre Rondonópolis e a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ele acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro a uma visita a Sinop e prometeu o início imediato das obras da duplicação de 250 quilômetros ligando Sinop a Cuiabá. Alguns trechos na região de Nobres estão duplicados. Essa duplicação é reivindicação antiga de produtores e caminhoneiros para evitar congestionamentos em época de safra e perigos com a falta de acostamento. E agora eu vou conversar com Cleonice Borges de Souza. Ela é doutora em Ciências Ambientais e também é professora no programa de pós-graduação em Agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre meio ambiente, nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade em preservar o que ainda resta. Doutora Cleonice Borges, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que esse tema é um tema que vale do pequeno ao grande, para todo mundo. Tudo bem com a senhora? Olá, Toninho, boa tarde, tudo ótimo. Esse tema da preservação ambiental e da nossa responsabilidade, nós, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto estudante, vai das crianças ao idoso. Então, nós temos todos uma responsabilidade muito grande nesse contexto. Nós estamos num momento da sociedade mundial com um aumento gigantesco da população e a perspectiva é que isso tenha uma magnitude ainda maior. Uma população que se agiganta, ela demanda muito mais alimentos, ela demanda mais energia, mais fibras e ela consome muito mais. E ela depreda muito mais, ela gera muito resíduo. Nós estamos num mundo capitalista em que o consumo ele é continuamente estimulado. Então, nós somos o tempo todo bombardeados pela mídia, pelas empresas, organizações, a gerar necessidades. E essas necessidades, elas são supridas através do nosso consumo. E para poder consumir, a gente precisa de alimentos, a gente precisa de água, a gente precisa de espaço para poder colocar os nossos resíduos e a Terra começa já desde os anos 60, década de 1960, nós temos aí estudiosos, pesquisadores, ambientalistas que se entregam ao estudo dos impactos da sociedade mundial ao meio ambiente. E, mais do que nunca, nós estamos sofrendo parte desses impactos. Então, você tem um aumento gigantesco das cidades por conta desse aumento populacional, esse aumento demográfico. Você tem uma redução cada vez maior do número de pessoas no meio rural. Pois é.
Professora Cleonice, a natureza ela responde de uma forma silenciosa, mas dolorida. E é justamente o que nós estamos enfrentando hoje, em nível mundial, com esses focos de queimadas. O aquecimento global já é um reflexo, já entrou dentro da nossa sala. E eu acho que isso aí, a continuar do jeito que vai, a nossa ganância e também a falta de interesse por uma educação em nível populacional e também em relação às indústrias, nós estamos já beirando, vamos dizer assim, o caos, não estamos? Estamos sim, Toninho. Mas é possível e é preciso reverter. Então, você toca em 2 pontos aí excepcionais. Então, educação ambiental, desde os primeiros anos iniciais dentro das escolas, mas aí a gente precisa de profissionais que tenham uma qualificação para poder trabalhar com essas crianças, os jovens, os adolescentes, uma educação ambiental que seja transformadora. Mas mais que isso, é dentro das nossas casas. A primeira educação ambiental, ela vem de dentro de casa. É preciso que as famílias, elas se envolvam em ensinar aos seus filhos a necessidade de preservar o que nós temos, de ter um zelo, um cuidado com os resíduos que a gente descarta, um cuidado com a qualidade da água, a qualidade das nossas matas e florestas. Quando você fala da questão do aquecimento ambiental, o aquecimento global, nós estamos aqui, o Brasil particularmente, Estados Unidos, sendo ceifados aí as nossas matas e florestas. O Pantanal, a Amazônia, o Cerrado brasileiro, ele arde em chamas nesse momento. E como que nós, cidadãos, nos envolvemos com isso? Qual a nossa capacidade de lidar com essas intempéries e buscar um agir diferente? Então, esse processo de educação ambiental que tem que ser perpassado a partir da sala de aula, ele tem que começar antes dentro da nossa casa. Muito daquilo, a nossa perspectiva, a nossa visão do nosso consumo. Se nós insistirmos em consumir de forma desregrada, o mercado vai querer atender de forma desregrada essas nossas necessidades. E essa seara de transformação da natureza pelo homem, ela nunca vai ter fim. Verdade. E aí nós vamos ter um aquecimento muito mais significativo. Para a senhora ter uma ideia, agora nós tivemos aí o Dia da Árvore, né? Eu me lembro na época de estudante, e tenho certeza que na sua época também, quando a gente era pichotinho aí, era um negócio fantástico, era cartazes, era plantando árvore, enfim, tinha-se um movimento. E hoje o que a gente vê, basicamente, se você falar, olha, dia 21 aí foi o Dia da Árvore. Dia da Árvore? Existe isso? Pois é, mas infelizmente, professora, isso daí, como eu já tinha dito, a senhora sabe muito bem disso aí também, é uma questão de educação. Deixaram, basicamente, a educação morrer no nosso país. E para reverter esse processo, nós temos que começar lá embaixo com as crianças. Tem que começar, basicamente, com todo respeito, no ventre da mãe, para que a gente possa dar valor naquilo que ainda resta. É um problema sério, mas é como a senhora me disse outro dia. Vamos batendo que uma hora vai começar a despertar. E é justamente por esse motivo que a senhora está aqui hoje no nosso programa. E é por isso que eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Vou trazer mais vezes a senhora aqui para a senhora conversar com esse público imenso que a gente tem na faixa aí de uns 12 milhões de telespectadores nos acompanhando nesse momento. Professora Cleonice Borges de Souza, muito obrigado. E deixa um recadinho para a turma. Eu agradeço, Toninho, essa oportunidade. Vamos buscar fazer um mundo diferente. Seja a transformação que você quer ver no mundo. Essa frase não é minha, mas ela é muito importante e ela se faz muito presente nos dias de hoje. Sejamos essa mudança. Muito obrigada. Até uma outra oportunidade para a gente debater temas tão importantes e relevantes para a sociedade como esse, Toninho. Falou, professora. Muito obrigado e até o próximo. Tchau.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre o valor bruto da produção, o VBP da agropecuária em Goiás, que deve passar dos 61 bilhões de reais neste ano. E vamos falar também sobre a produção sustentável de alimentos na Amazônia e no Cerrado. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O valor bruto da produção, que é o VBP da agropecuária, aqui no estado de Goiás, deve chegar na casa de 61,9 bilhões de reais neste ano, um crescimento de 10,4% em relação ao ano passado. Isso de acordo com dados atualizados no mês de agosto. É o maior valor registrado nos últimos anos pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Responsável pelo estudo, a Secretaria também aponta que esse é um recorde e que o VBP no país, que deve alcançar em 2020 mais de 771 bilhões de reais, com uma alta de 10% em relação a 2019. Já em Goiás, o VBP da agricultura deve chegar a 41,5 bilhões de reais, aumento de quase 14% em relação ao ano passado e representando 8% do VBP nacional da agricultura. A soja é o maior destaque, com VBP estimado em mais de 19,3 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. O VBP da soja em Goiás representa 10% do VBP nacional da soja, 46,6% do VBP da agricultura goiana e 31% do VBP total do estado. Em relação à pecuária, em Goiás, o VBP está estimado em 20,4 bilhões de reais, um crescimento de 4% em relação a 2019 e 8% do VBP nacional da pecuária. O destaque fica por conta do VBP bovino, com 10,3 bilhões de reais, resultado do aumento de 13,7% em relação ao ano anterior e que representa 9% do VBP nacional bovino e 16% do VBP goiano. Os suínos têm um valor bruto da produção estimado em mais de 915 milhões de reais, representando 4,2% do VBP nacional do suíno e 4,5% do VBP da pecuária goiana. E agora eu vou conversar com Aline Locks. A Aline Locks, ela é CEO de uma empresa, a Produzindo Certo. E nós vamos falar sobre produção sustentável de alimentos na Amazônia e no Cerrado. Aline Locks, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e nós vamos comentar aí um tema muito recorrente, um tema atualíssimo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Olá, Antônio. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. É um prazer enorme. O prazer é todo nosso. Aline Locks, a sua empresa, a Produzindo Certo, é uma empresa voltada, vamos dizer assim, mais para o lado, para o viés ambiental. E nós estamos vivendo aí um problema muito sério hoje com essas queimadas, tanto na Amazônia quanto na região do Cerrado, Pantanal, enfim, no mundo todo basicamente está pegando fogo. E nós estamos vendo que existe uma preocupação muito grande com a base alimentar. E nós também estamos vendo que parece que falta muita ação de governos para implementar
uma sustentabilidade mais sustentável. Como é que a senhora vê isso aí? Pois é. Bom, a Produzindo Certo é uma empresa que tem como foco aí essa transformação das cadeias, né, do agronegócio nesse viés, né, sob essa ótica socioambiental, e aproximar, conectar esses produtores com empresas também comprometidas com a correta, né, gestão dos recursos naturais e respeito aí às questões sociais. Nesse sentido, a gente apoia diretamente o produtor rural através de uma assistência técnica de alta qualidade voltada, né, mais uma vez repito, para esses aspectos ambientais e sociais, para que esse produtor conheça a propriedade dele, né, desse ponto de vista, e para que ele possa, uma vez conhecendo a sua propriedade, traçar um plano de ação e de melhoria para essa propriedade, para que ela seja inserida num processo de melhoria contínua e aumente a sua performance socioambiental a cada ano. O fogo, ele é um dos componentes abordados nesse documento, nesse diagnóstico socioambiental que a gente faz para cada uma das propriedades rurais que a gente aborda, que a gente apoia, né? Então, orientando o produtor em que local da propriedade fazer um acero, orientando o produtor a treinar os seus funcionários, né, em relação a um eventual combate que seja necessário fazer na propriedade em relação às queimadas. Então, o fogo, ele é um dos componentes que faz parte desse diagnóstico socioambiental que a gente elabora para cada um dos produtores da nossa plataforma, que a gente chama de Plataforma Produzindo Certo. Aline, de maneira geral, o setor agropecuário brasileiro, ele veio de uma escola, vamos dizer assim, onde a abertura de áreas era uma coisa muito comum, muito corriqueira. Derrubava-se o mato, enleirava, colocava fogo e daí plantava, daí uns tempos aquela terra já não servia mais, partia para outra. Mas as coisas mudaram muito nesses últimos 10, 15 anos, e vem mudando na cabeça do produtor. Mas muita coisa ainda tem que ser orientada, né? Está faltando muito conhecimento ainda, né? Não só pela parte do produtor, mas também pela classe política, pela classe empresarial. Sim, essa inclusive foi uma das bases aí de fundação da nossa empresa, né? A gente identificou um gap no mercado em relação a essa assistência técnica de qualidade para o produtor rural, né? Desmistificar para o produtor esse palavrão sustentabilidade, né? O que isso de fato significa na fazenda? Quais são as melhores práticas que podem ser adotadas dentro de uma propriedade rural? Então, a falta dessa assistência técnica de qualidade, apoios, incentivos, né, governamentais para o cumprimento da nossa legislação, que ela é muito pesada, né? Toda essa falta de apoio para o produtor foi a motivação inicial da criação da nossa empresa, né, que começa por levar essa assistência para o produtor e aí buscar no mercado uma valorização para esses produtores que produzem de forma responsável. Aline, só para a gente já fechar a nossa conversa, assim, a nível de curiosidade, a sua empresa, eu poderia dizer que, além dela fazer essa prestação de serviço em relação ao meio ambiente, ela seria uma empresa que ela leva, vamos dizer assim, informações técnicas, ela está trabalhando, ela está suprindo, vamos dizer assim, a assistência rural que nós tínhamos antigamente, seria isso? Sim, completamente. Esse diagnóstico Ótimo. Que a gente faz para cada uma das propriedades da plataforma, ela é realmente um raio-x, e não só um raio-x, um diagnóstico, né? Mas aí pós-diagnóstico tem toda uma orientação em como adequar cada ponto que a gente observa que precisa de uma adequação ou para cumprir a legislação vigente ou para adotar melhores práticas produtivas na propriedade. Bom, você que está nos acompanhando, que está acompanhando o nosso programa, se caso quiser entrar em contato com a Produzindo Certo, o e-mail da Produzindo Certo é www.produzindocerto.com.br. Entra no site, peça informação, fale com a Aline e comece a produzir, vamos dizer, de maneira correta. Aline Locks, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um tema muito legal, quero trazer você mais vezes aqui. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, ficamos à disposição. Até a próxima. Obrigado, Aline.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o sucesso nunca é definitivo e o fracasso nunca é fatal. É a coragem que conta. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.